Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que vai ajudar a nossa compreensão sobre o que nós estamos fazendo aqui, uma visão universal, como é o tema mesmo, que é sabedoria universal, uma visão universal sobre a sua vida, a nossa vida. E para isso, trago o Barend Vorham, nosso amigo holandês, que está aqui para nos ajudar a compreender um pouquinho mais essa questão de sabedoria. Porque todo mundo fala, falar, ler, repetir é uma coisa simples. Agora, entender e compreender, aí a coisa pega. E aí, Barend, como é que você está? Tudo bem, você, Grego? Eu estou bem aqui, estou ansioso aqui para ouvir essa. É bom a gente ouvir as opiniões, os conhecimentos, né? Que a gente vai acrescentando ao nosso, depois a gente faz uma peneira, o que reverberou bem na gente, né? E continua a pesquisa, isso, porque nós somos buscadores. A maioria de nós é buscador. Só que uns querem que você entregue na mãozinha de bandeja, outros precisam ir atrás para buscar o conhecimento através da própria experiência, Pois né? é. Olha, Então, eu escutei um rapaz aqui na Holanda faz uma semana ou 2 semanas. Ele falou: olha, quando você quer tocar um instrumento, piano, violão, violino, quando você quer tocar futebol, você tem que treinar, treinar, treinar. não tenha Agora, dúvida. no caso espiritual, o povo pensa que se dá uma palavra, eles sabem. Não, você Essa. tem que estudar, estudar, pensar, Ah, refletir, meditar. É um esforço, é um trabalho. Não é de um momento para outro. Mas eu acho que quando você realmente está afim, quando você tem aquela vontade e você fica com a mente aberta, você chega lá. é o que eu digo, né? Porque a experiência do outro é a experiência do outro. O Baren tem experiências, ele É vai me isso. contar, eu vou respeitar, mas quem as experienciou, quem as sentiu foi o Baren, não fui eu. Então, mas através da sua experiência eu posso ir buscar as minhas. Essa que é a questão. Não que o Barrett vai passar a experiência dele para mim e acabou. Isso é impossível a gente absorver a experiência do outro. A gente pode tomar aquilo como caminho, como um atalho, né, para poder ajudar na nossa própria experiência, não é isso? É isso, exatamente. Então, Barrett, nós estávamos só vendo a sinopse que nós mandamos para o pessoal aí para hoje. Realmente me chamou a atenção nessa questão, antes da gente abordar o tema mais profundamente, né, que é uma verdade. Todo mundo olha, chega de noite, o céu estrelado, né? E aí aquilo causa um encantamento na gente, né? Puxa vida, como é bonito você ver as estrelas lá em cima cintilando. Mas, se você for pensar, que pensamento, a princípio, não tem nada a ver. Todo mundo fala, não tem nada a ver. Eu gosto, está tudo escuro, tem umas estrelas brilhando, eu fico imaginando um monte de coisas, né? Mas eu não sei de nada. O que causa essa sensação da gente, essa conexão, parece, com o universo, com o todo? Por que esse encantamento, na verdade? Para as pessoas, a maioria das pessoas, os sensíveis, os insensíveis, todos eles têm encanto por um céu estrelado. Eu acho que todo mundo, quase todo mundo, tem uma sensação, uma sabedoria escondida, uma intuição, uma saudade para alguma coisa melhor, uma coisa maior do que o mar, mais bonita que você vê aqui na Terra. Quase todo mundo tem esse desejo. A saudade, a palavra saudade em português é uma palavra bonita, porque realmente é uma saudade, você quer uma coisa, mas não uma saudade para de uma coisa que você já conhece, mas uma coisa que você sabe que existe, mas você não sabe o que é. Agora, é uma intuição. Agora, muitas pessoas depois dizem, deixa para lá, você nunca vai saber, nunca vai descobrir o que é. E continuar vivendo a vida do jeito que eles normalmente vivem. Agora, eu acho
que realmente, se você começa a meditar, pensar sobre aquele mistério do universo, que você vai descobrir. Agora, você sabe, eu estudei muito a teosofia, eu acredito muito que os fundamentos teosóficos ajudam a gente para conhecer mais. Agora, na teosofia tem 3 hipóteses, 3 ideias, não dogmas. Não dogmas, você não tem que acreditar, né? Deve ser assim, não, você tem que pensar. 3 ideias fundamentais. E se você vai meditando sobre essas ideias fundamentais, eu acho que você abre você mesmo para um fluxo de sabedoria que vem dentro de você. E as 3 ideias são a ilimitabilidade. Ilimitabilidade quer dizer tudo que existe sempre existia e sempre vai existir. Na Bhagavad Gita, aquele livro sagrado da Índia, né? O Krishna fala, eu nunca foi em tempo que eu não era, e nunca eu vou deixar de existir. Quer dizer, eu sempre vivi e sempre vou viver. Ilimitabilidade, mas também ilimitabilidade no sentido do espaço ilimitado de possibilidades ilimitado. Agora, Helena Blavatsky, naquela livro dela, Doutrina Secreta, ela fala de um princípio. Ela diz um princípio omnipresente, quer dizer, em todo lugar, eterno, sem limites e imutável. E depois ela diz uma coisa que é um pouco decepcionante, ela diz sobre o qual toda especulação é impossível porque transcende a concepção humana. Então você pensa, então nunca vou saber. Mas isso não é verdade. Você nunca vai saber, você nunca vai se realizar 100% a ilimitabilidade, porque se você realmente manifestar a ilimitabilidade, você não é mais um ser, não é mais uma entidade, porque você é tudo. Não há mais diferença entre você e eu, um animal, uma planta, você é tudo. Mas você pode pensar sobre isso. Aí você tem que descobrir o elemento eterno dentro de você. Aí, sobre isso, você pode pensar muitas vezes, porque isso significa que não tem começo absoluto, não tem fim absoluto. Claro, tem começo relativo, todo dia é um novo dia, todo dia é um começo. Quando você nasce é um começo, mas é relativo. Porque antes daquele começo, você já viveu. Então, tem ilimitabilidade. Eu não posso realizar 100% esse princípio sem limites, mas focar a minha mente na ilimitabilidade já dá muita luz, já dá, é uma força espiritual que penetra em você. Só pensando nisso. Claro, não só você, mas tudo que existe, universo, estrelas, seus irmãos, tudo, sempre vivia, sempre vai existir, sempre vai viver. Essa que é a primeira ideia. A segunda ideia, o segundo princípio é ciclicidade. O ciclo. Quer dizer, o vai e o vem. O mar é alto, o mar é baixo. Noite e dia. Né? 4 estações. Você tem um período de descanso. Por exemplo, você dorme. Aí você acorda, tem um período de atividade, etc. Então, o crunch, ciclo, morte, você morre, você descanso, aí você vive de novo, você renasce de novo, ciclicidade, mas também o universo.
um planeta, o Sol, o Via Láctea, tudo tem um período de descanso, é que a gente chama de morte, mas, no fundo, morte não é uma palavra, na minha opinião, certa, porque morte parece que não existe mais, acabou de existir, não. Tem um período de descanso, quando você dorme, você também está aí, só que você está num outro nível de consciência. Então, tem um período de descanso, e tem um período de atividade, ciclicidade. Aí, naquela ciclicidade, no momento, essa terceira proposição fundamental é crescimento e relacionamento inseparáveis. Esse é o mais difícil, talvez. Quer dizer, no momento que tem atividade, que tem uma manifestação, tem uma cooperação entre todas as entidades, todas as almas, se pode dizer. Todos, a gente, na teoria, fala muito de mônadas, todas as mônadas. Porque tem o universo é um grande organismo. Um organismo onde tudo está relacionado. E quer dizer que eu faço tem um efeito no tudo. Eu tomo parte do grande organismo. E os três juntos dão uma outra visão na sua vida. E se realmente você começa de pensar sobre essas três ideias como hipóteses, não acreditar, não, porque Blavatsky disse isso é verdade, ou porque Barent diz isso é verdade. Não. Pensa. E realmente, se essas três ideias você vai reconhecer na sua vida, aí você evolve uma verdade que ninguém pode tirar de você, porque você realmente sentiu, você realmente experimentou essa verdade. Qual é? Você falou duas, né? Ou você falou as três já? Bom, primeiro é ilimitabilidade, Tá. segundo é ciclicidade, e o terceiro é mais difícil para pegar numa palavra só, mas pode dizer o universo é um grande organismo. Quer dizer, o relacionamento entre todas as entidades. A gente, às vezes, fala também assim em cima, ou como em cima, assim abaixo. Quer dizer, está tudo... O homem, o ser humano, é um microcosmos. O que está acontecendo no grande cosmos, no macrocosmos, está acontecendo no microcosmos. Eu sou uma cópia do cosmos. A vida que corre em mim é a mesma vida que corre em uma estrela, ou uma ser humano em Japão, um animal, uma árvore, um mineral. É tudo um grande organismo. A gente, às vezes, fala de uma tela, não tela de uma aranha, mas uma tela de vida, onde todos os fios estão conectados. E isso também é o fundo da lei do karma, né? Karma quer dizer que tudo causa tem uma consequência. Então, está tudo relacionado. Isso significa também que a gente costuma te dizer que fraternidade universal é um fato na natureza. Quer dizer, você não tem que atingir a fraternidade, porque já existe. A única coisa que você tem que realizar que fraternidade é um fato. Isso que é a tristeza de hoje em dia, que a gente, muitas pessoas, pelo menos, ficam no sentimento de separatividade, o rico, o pobre, aí tem guerra, tem gente que pensa que tem nada a ver com o outro, nacionalidade, você é brasileiro, eu sou holandês, mas isso não é importante, porque no fundo do fundo nós somos tudo átomos vivos naquele grande organismo que é nosso universo. O que eu faço, né, tem uma reflexo, tem uma consequência também em você, ou também em
um ser humano em Japão, ou Tailândia, ou Grécia, ou Bolívia, tanto faz. Nós somos um organismo só, uma tela. E, por isso, a terceira proposição fundamental que, para nós, para seres humanos, talvez é o mais importante, porque mostra as relações entre todas as coisas. O Barry tem tudo muito interessante, só que como é que se consegue? Isso é necessário um certo nível consciencial para se entender o que você disse. E realmente é uma verdade. Se você for ver, se nós estamos num planeta que é um organismo vivo e nós fazemos parte dele, nós somos um. Muita gente fala, somos todos um. Muita gente fala sobre o todo, mas não compreende o que é isso. Não compreende porque ainda não tem elementos para poder entender isso. Nós ainda temos um medo danado da morte, né? Apesar de que, para todos os efeitos, como você bem disse, nós morremos todo dia. Quando a gente vai dormir, é um estado de consciência alterado, só que tem a diferença que no dia seguinte a gente acorda nesse mundo físico, mas a gente tem um medo danado nessa transição, né? A gente não tem compreensão para poder seguir adiante. Qual é o caminho para isso, Barent? Olha, Greco, tem certos níveis de entendimento. Sim. Nós, aqui na Holanda, nós temos uma experiência com crianças de 7, 8, 9 anos. E, claro, com criança de 7 anos se fala diferente do que com adulto, mas a gente fala de unidade. São umas palavras. Aí nós fomos para um bosque, aí nós perguntamos às meninas, porque eram tudo nossas filhas de uns amigos meus, né? Procura alguma coisa de unidade. Aí, de repente, eles ficaram assim. Mas depois, em tudo que eles acharem, qualquer ramo, um cogumelo, uma árvore, tudo eles podiam até raciocinar, porque era parte da unidade. Porque eles não tinham aquela bagagem de ideias. Então, eu acho que, no fundo, você tem que se esvaziar de todas as ideias que, infelizmente, muitas crianças, desde criança, têm na cabeça deles. Né? Por a interconexão entre as coisas, até a ciência materialista sabe disso. Hoje em dia, com os estudos do clima, a gente sabe que alguma coisa em Japão, um borboleta em Japão pode causar uma tempestade nos Estados Unidos. Sim. Agora, a ciência só estuda as coisas materiais. Agora, se você estuda também as coisas emocionais, os psicológicos, mentais, espirituais, a mesma coisa acontece. Aí você vê que tudo está interconectado. Está tudo interconectado. Separação não existe. Separação não existe. A gente tem o sentimento de separação, mas é uma ilusão. Ninguém pode dar uma entidade que não é feito de outras entidades. Por exemplo, o ser humano, só no seu corpo, dizem que tem 26 bilhões de células. É tudo célula, é uma entidade. Uma célula pode comparar até com uma cidade, tem tanta coisa dentro da célula. Agora, nós dizemos também que a célula é feita de moléculas, átomos. O átomo também é uma coisa viva. Quer dizer, meu corpo é um universo para trilhões e trilhões e trilhões de seres. Todo mundo pode imaginar, não, porque quase não dá para imaginar, mas intelectualmente pode saber que tem tantas células, que cada célula, se tira uma célula do seu corpo, ele vive fora do seu corpo também. E quando a célula vai crescer, ele não, sem harmonia, o que chama-se isto? Câncer. Entendeu?
Exatamente. Então, a harmonia da minha mentalidade, do meu corpo, faz que eu sou uma pessoa saudável. No momento que a harmonia, por qualquer razão, não tem mais harmonia, então os células vão crescendo. Então, nós somos células, átomos, no grande organismo que a gente chama de cosmos. Por exemplo, o sistema solar. É a mesma função. Então, se você não percebe isso, que você é parte de uma coisa maior, aí vai ter aqueles problemas que a gente tem. O Einstein disse uma coisa muito interessante. Ele diz que resolver problemas com a mesma mentalidade que os causou nunca vai dar certo. Então, nós temos que mudar de mentalidade. É a mentalidade que é a materialismo, que tudo é matéria morta e que eu não tenho nada a ver com você, com os outros, ganância, egoísmo, etc. Isso nunca resolve nada. Mas no momento que a gente vai perceber, e tem vários níveis de percepção, mas vai perceber que realmente tem uma interconexão entre todas as coisas, né? Isso dá um alívio na sua alma. Você fica mais leve, você não fica mais com raiva quando alguém fala mal de você. Você entendeu? Para você é uma benção, mas para o resto da humanidade também é muito bom, porque você vai viver de outra maneira. Barent, a gente vê, nós vivemos num mundo desigual, né? Socialmente, essas coisas todas. A nossa educação sempre pautou, a meu ver, em coisas inúteis. A maioria das coisas que a gente aprende na escola, todas aquelas matérias, física, matemática, português, holandês, e isso e aquilo, praticamente nós não vamos usar absolutamente nada daquilo. Então, a nossa educação não é para formar um homem, como é o título da nossa conversa hoje, com sabedoria universal, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, existe algum tipo de educação? Eu pergunto até da sociedade teosófica da qual você faz parte, que eu sei. Existe alguma educação antroposófica, por exemplo, do Rudolf Steiner? Ela tem uma educação própria. Ela prepara o aluno desde pequenininho dentro daquelas ideias todas. Existe uma condução para levar ele para um nível de consciência disso que nós estamos conversando hoje. Como que você acha? Nós temos a Sociedade Teosófica de Point Loma, no começo do século XX, tinha uma comunidade é por isso que chama-se Point Loma. Point Loma é uma cidade perto de San Diego, Califórnia. Sim. Lá tinha uma comunhão, é uma escola fundada por Catherine Tingley, e crianças de 1 ano até 100 anos já acabaram de nascer, já ficaram lá. Eles tinham aquela educação lá em Point Loma. Até depois tinham primário, secundário, até a faculdade. Claro, a educação era totalmente diferente. Catherine Tingley chamava isso de Raja Yoga, a escola Raja Yoga. E a primeira coisa que as crianças aprenderam era concentração, cooperação. Eles viveram junto num grupo de crianças de 3, 4 até 12, 13 anos. Os meninas de 13 anos ajudaram as crianças de 3, 4 anos. Vou te dar um exemplo para a concentração. Tinha uma sala, música, teatro, era tão importante como matemática e inglês. Eles tinham uma sala onde tinha uns 6, 7 pianos, tinha violão, tinha trompete, e tudo criança estava tocando, ensaiando,
sem perceber que o outro também estava tocando. A concentração é tão grande. Eles iam lá para... A situação era muito ótima, né? Eles ficavam lá perto do Pacífico, um lugar bonito. No, biologia, não aprendia assim de um livro, não iam lá para observar as floras, as abelhas, os insetos, os pássaros, etc. Então, era uma... de manhã cedo, eles levantavam aí em silêncio e alguém leia alguma coisa de um livro, né? Livro bonito, livro sacado, em silêncio. Depois todo mundo ia tomar café de manhã, as refeições eram juntos. Então, era um ideal. Muitas pessoas que viveram lá, crianças, depois eles tomaram posições muito importantes no mundo, mas também no movimento teosófico. Mas, infelizmente, nós temos mais as condições, né? Porque você tem que ter um grande lugar, etc. Mas algumas ideias, por exemplo, Montessori tem umas ideias também que Montessori que também que cooperação é aquela coisa que se estuda para um diploma, se estuda para uma concorrência entre um aluno com outro, isso que estraga disputa, a né? mentalidade. Quebra um pouquinho daquela de fraternidade, passa a ser disputa, né? Porque eu acho que crianças, de natureza, elas tendem muito mais dos adultos que os adultos, porque elas têm aquela ideia, aquela percepção. Eles não têm as palavras, não têm as intelectualidade, mas percebem a unidade muito melhor do que um adulto que foi formado numa escola com concorrência, né? Tem uma vaca e tem 3 pessoas, então outras 2 pessoas são os seus concorrentes. Então, isso dá uma ideia, sei lá, isso é alimentação para egoísmo. É verdade. Barent, como é que a gente acabou esse trabalho da teosófica com as crianças, né? Que você falou que tinha no começo do século? Não existe mais um trabalho similar, assim, de preparar o homem para amanhã? Só iniciativas assim pequenos, por exemplo, uns pais aqui na Holanda que tinham crianças na idade de 5, 6 anos, juntos fizeram isso, mas infelizmente não tem mais uma escola assim. Mas tem uma escola aqui na Holanda, eu sei no mundo inteiro, que pelo menos tentam. Montessori é um exemplo, você já falou do Rudolf Steiner, outro exemplo, né? E Krishnamurti, a escola de Krishnamurti na Índia, e visitei uma escola lá na Índia, também em Filipinos tem uma escola teosófica. Quer dizer, tem umas iniciativas, mas infelizmente não muitos. Mas os pais também podem fazer muita coisa, né? Os pais mesmo podem, né? Mas eles precisam ter a consciência, né? Se eles não cresceram com essa consciência, como é que eu vou dar consciência para um filho meu, né? Se eu não tenho aquilo que nós conversamos no começo, a experiência. Se eu não tenho experiência, como é que eu posso passar uma experiência, né? Pois é. Como é que a gente caminha para uma sabedoria universal? Como podemos alcançar? Eu acho que a única solução da humanidade para o amanhã, um novo porvir, pelo entendimento de tudo isso que você falou, que eu coaduno também, porque eu estou nesse meio, eu tenho essas mesmas percepções, talvez eu não consiga alcançar todas elas ainda, eu admito isso, né? Somos aprendizes. Qual seria um caminho assim? É claro que todo mundo quer essa resposta, né? Mas para a gente buscar essa visão universal sobre a vida, porque ela é limitada a visão que nós temos. A visão sobre a vida que nós temos são os nossos medos, as nossas disputas, essa sociedade desigual, uma série de coisas. Então, qual é o caminho para termos uma visão universal? Porque a partir do momento que eu tenho uma visão, eu tenho um foco, né? Eu tenho, ao menos eu sei o que é, o que eu quero alcançar. Antes de você realizar alguma coisa, você capta a ideia, né? Então ela vem no mundo abstrato e depois você concretiza essa ideia. Então, como a gente pode preparar a humanidade para ter uma visão universal sobre a vida? Olha, tem uma coisa muito interessante.
Mahatma Gandhi, ele escreveu no livro Religião Ética, o livro, ele escreveu que a alma humana tem duas janelas. Uma janela mostra o mundo como o mundo é. Aquela janela mostra como ele é. A outra janela mostra como o mundo deveria ser. Agora, se você olha para aquela janela, como você sabe, não porque eu digo, não porque o Buda diz, não porque Jesus diz, não porque você sabe como ele deveria ser, olha nessa janela, por essa janela, e vive conforme. E isso quer dizer, você tem que criar um ideal, não o ideal que seu time de futebol vai ganhar, mas o ideal do mundo melhor, um ideal de fraternidade universal, ideal do mundo compassivo, etc. Ideal. Todo mundo tem esse ideal. Agora, claro, alguém que já pensou muito sobre isso tem mais nobre ideal, mas todo mundo tem esse ideal, todo mundo sabe como tem que viver. Agora, o ser humano é muito tem muita tendência de dizer, mas eu sei como que é, mas se eu não faço, meu vizinho faz, se eu não roubo, meu vizinho rouba, etc. Não, olha para aquela janela, outra janela, você sabe como que o mundo deveria ser. Então, se você tem aquele ideal, por assim dizer, no fundo de sua mente, todos os outros pensamentos que você pensa são coloridos por esse ideal. Por exemplo, você tem que pensar, tem que colocar o lixo lá fora, mas mesmo um pensamento tão profano tem uma colorzinho daquele ideal que está atrás da sua consciência. Eu comparo essa ideia com uma mulher que está grávida, porque a mulher que está grávida está esperando o neném. Ela sabe que o neném está na barriga dela, ela vai trabalhar, vai para o supermercado, vai cozinhar, etc. Mas qualquer hora, qualquer minuto do dia, ela sabe que tem uma criança na barriga dela, não é? Então, se você tem aquele ideal, esse ideal cresce quando você pensa sobre ilimitabilidade, sobre ciclicidade, sobre todas aquelas ideias que acabei de falar, sobre crescimento, os relacionamentos inseparáveis, sobre vida e morte, etc, etc. Então, esse ideal pode crescer sempre. Então, você vai para seu trabalho, você vai para a cidade, você vai para o supermercado, etc. Mas você pensa 1.000, 10.000 pensamentos um dia só, mas todos os pensamentos, entendeu? Tem aquele impulso do ideal. E tem 2 momentos cada dia que são muito importantes. Quando você levanta, a maioria das pessoas corre, toma um cafezinho rapidinho, pega carro, pega o ônibus, vai para o trabalho. Levanta 10 minutos antes, 15 minutos antes, fica sentado por 10 minutos, você fica pensando sobre o ideal. Talvez você pega um livro que você gosta, lê um pouquinho de Bhagavad Gita, ou um outro livro, né? E pensa, e depois vai para o trabalho. E antes de dormir, aí você vai pensar, foi realmente, eu consegui realmente pensar todo momento do dia no ideal, sem dúvida, você vai dizer, não, aí foi uma situação muito estressante, eu esqueci, o meu colega era tão chato que, entendeu? Mas isso tudo bem, todo mundo faz erros. Aí você pensa sobre isso, você diz, ok, amanhã eu vou tentar melhor. Aí você cresce. Aí você cresce, e se você faz isso assim, sinceramente, você cresce até rapidamente.
Você cresce muito rápido. E aquela janela, que mostra o mundo como é, você vai ver que isso não é uma coisa que é fixo, porque você crescendo, a janela também vai crescendo. O mundo fica sempre melhor, sabe? Então, isso que é uma coisa muito prática. E, claro, que você se interessa para outras coisas, a sua visão muda. Por isso que eu digo, se você tem aquela ideia da ilimitabilidade e de ciclicidade e crescimento, é que o fato que tudo está relacionado, que tem um universo que é um organismo vivo, essas três ideias, no fundo, cabe tudo. No fundo, isto é... Claro que tem 1.000.000 de detalhes, mas só essas três ideias é suficiente para você crescer. Que bacana. Isso parece tão simples a gente falando aqui, né? E os caminhos, quer dizer, não tem segredo nenhum. Você deu dicas, você deu orientações simples. Eu tenho certeza que a partir de hoje aqui alguém vai fazer o teste das janelas aí, né? Vamos ver aqui. Aí eu tenho aqui onde nós estamos aqui agora, eu tenho 2 grandes janelas. Eu posso fazer essa comparação depois. O que eu enxergo por aí? Essa aqui pode ter mais sujeira, a outra pode estar mais clara, né? Então, são o mesmo mundo, mas com visão diferente. Quem vai ver esse mundo é você. Exatamente, né? Exatamente. Então, é desenvolver essa... Fala. Aí você pode também dizer, olha, tem uma visão da personalidade, o eu inferior, e tem o mundo do eu superior, é a mesma coisa. O eu superior que vive na percepção de unidade, é o eu inferior que vive no sentimento de separatividade, que é no isolamento, que pensa que o que ele faz não tem nada a ver com o que o vizinho faz. Ele fica numa ilusão, no mundo ilusório. Enquanto, quando você percebe os relacionamentos, aí você fica mais na realidade. Aí sua visão fica mais universal. Aí, se você tenta realmente olhar para aquela outra janela, você vai ver que os relacionamentos são muito, muito mais intensos do que você pensa, talvez agora, porque realmente tem uma unidade. A terceira proposição fundamental também fala do cosmos como uma hierarquia, né? Quer dizer, tem um ser superior, e nós, no fundo, somos raios daquele ser superior. Quer dizer, nós, a fonte é igual, é a mesma vida. E tem muitos detalhes para você preencher, mas a ideia é que tem uma fonte, ou talvez até a melhor metáfora é quando se compara o cosmos com o oceano. Cada gota do oceano é um ser vivo, entendeu? Então, cada gota tem tudo que o oceano tem. Verdade. E a gente pensa, em geral, que essa gota é separada do universo do oceano, mas não é parte do oceano. Então, é uma peregrinação, né? Toda vez que você compreende um pouquinho mais, é um passo. Mas, como eu falei no começo, né, você não tem que pensar que hoje eu escutei isso, amanhã sou outra pessoa. Não, quando você começa a tocar violino, trompete, qualquer instrumento, você vai ter que ensaiar, treinar. Aprimorar o aprendizado, isso. Pois é. Até se tornar exímio, né? Hoje qual seria a condição? Como se muda? Nós somos pessoas vividas já. Você e eu, assim, nós estamos na terceira idade, como chama isso.
e nós somos buscadores. Essas pessoas que nos assistem hoje e que gostam do que nós falamos aqui e querem se transformar, se entusiasmaram, qual seria a técnica, vamos dizer, que nem o método Montessori, como nós falamos, e outros métodos, qual seria hoje o passo a passo, independente de idade, né? Porque sempre há tempo para se aprender, sempre. Qual seria um ABC para se adquirir essa abertura de consciência, para daí você conseguir captar aquilo que está tudo à sua disposição, o entendimento principalmente e o nível consciencial? Olha, eu acho que você tem que começar com sua mente. Como? Se semeia um pensamento, e colha um ato. Se semeia um ato, colha um hábito. Se semeia um hábito, e colha um caráter. Então, se você começa com os hábitos, nunca dá. Se começa com os atos, também não dá. Se você começa com os pensamentos, com mentalidade, a maneira de pensar, aí os atos e por consequência, os hábitos e, por consequência, o caráter, e até a sua vida, o destino vai mudar. Por isso, começa com a mente. Por isso, quando se tem uma visão universal, e se realmente tenta se realizar que você é parte de um crunch total, e também tem seres que são mais avançados que o ser humano de hoje em dia, que inspiram, que tentam ajudar. Quer dizer, você não está sozinho nesse universo. Mas, claro, sei que tem que andar, você é um peregrino. Eu não posso andar para você, você não pode andar para mim. Mas tem gente que inspira, que mostra o caminho. Todos os crentes fundadores das religiões, Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse, Platão, etc., etc., eram instrutores que mostraram o caminho. Quer dizer, você não está sozinho. Tem inspiração, tem ajuda, mas você tem que andar. Mas começa com seus pensamentos. Começa com esse ideal. Pensa na fraternidade universal. E o que significa fraternidade universal? Aí muita gente tem a tendência de dizer fraternidade universal, mundo ideal, não há guerra, não há desigualdade. Não quero ouvir isso, não. Eu não quero ouvir o que não há, eu quero ouvir o que tem. O que há? Como que é quando o mundo, quando os seres humanos realmente realizam a fraternidade universal? Aí, há respeito, há amor, há compaixão. Mas essas são apenas palavras. O que significa isto? O que significa compaixão? O que significa o amor universal, etc. Então, vai pensar sobre isso. Faça uma imagem, que nem um quadro. Você pinta um quadro, mas você pinta um quadro com seus pensamentos. Esse quadro está sempre em frente de você. Claro, a gente é iniciante. Às vezes, a gente esquece, né? No estresse do dia, o colega chato, mas tudo bem, a gente aprende. Não vai de um dia para o outro. Mas se você tem aquela motivação, aí você vai em frente. Buscar esse entusiasmo, né? Isso que é importante, porque quando você sente isso, é interessante você ler um livro, você pega, porque nós somos conduzidos, como você falou. Existem, sei lá o que, nos auxiliando, nos orientando, nos intuindo, né? Então, basta a gente estar atento a isso para sermos encaminhados, vamos dizer, para o caminho certo. E a partir daí a gente começa a ter esse entendimento que é muito necessário para que a gente mude, porque a gente reclama do mundo, só vive reclamando, né? Porque o mundo está assim, o mundo está assado. Se você for ver, se você olhar para si, você vai ver que o mundo está exatamente igual a você, né? Se você pensa que o mundo está ruim, tudo isso aqui, eu não posso ver nada que não esteja em mim.
Então, se eu estiver bem, se eu estiver bem, é o começo, né? Eu posso transmitir onde eu chegar, eu vou tomar um café com os amigos. Puxa, eles ficam felizes porque a minha vibração é perceptível. Esse cara tá diferente aqui, né? Então, isso é contagiante. E aí começa, o que é isso? E começa-se a perceber o que não é tátil, o que você não consegue pegar. E aí eu acho que é um começo. Realmente, porque às vezes, primeiro, quando você quer mudar de vida, mudar de visão, aqui os seus amigos, os seus vizinhos, sua família diz, você é doido, né? Geralmente o que está acontecendo? E depois eles dizem, espera, depois de uma semana ele se torna normal. Mas quando ele vai voltar ao normal. Mas quando você continua, aí o povo fica curioso. Aí eles vão perguntar, o que está acontecendo contigo? Então, você pode conversar numa boa. Não converter o outro, mas conversar, trocar ideia. Aí assim você espalha a ideia. Porque o mundo tá numa situação não é muito fácil, todo mundo sabe, aquecimento da terra, meio ambiente, guerra, refugiados e tudo isso. Mas eu acho que tem uma solução. Porque, sendo um filho, como se diz, do universo, nós temos todas essas capacidades, todos esses poderes que o grande universo tem. Então, nós temos os ferramentas para melhorar o mundo, mas tem que usar os ferramentas que estão dentro de nós. E, bom, a gente também tem uma aflição que nós queremos que amanhã tudo está bem, mas isso leva um tempo, mas quando você tem ilimitabilidade atrás e em frente de você, aí você não fica com pressa, não, mas se o caminho está certo, você fica andando no caminho sem pressa e sabendo que você está no caminho certo. Isso já dá uma paz enorme. Isso é bacana de ver assim, que as pessoas que são buscadoras, assim, vamos dizer, que pensam, que fazem o que você falou, dedicam 5 minutos por dia para elas, usam o pensamento. Essas pessoas, quando chegam nos locais, elas realmente, eu repito aqui, contagiam, porque é perceptível a energia, né, dessa pessoa. Ela altera o ambiente. Isso é uma prova viva, vamos dizer. Nossa, que pessoa agradabilíssima. Né? Ele chega aqui, muda tudo. Né? Por outro lado, tem aquelas pessoas que vão carregadas de tudo. Como, então, na sua opinião, como orientação, você diz que o pensamento é que rege tudo. Nós devemos, através dele, buscar o nosso equilíbrio e buscar tudo aquilo que a gente quer e busca no outro, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que buscar em nós, né? Para poder entender o processo. Não, por isso o ideal, aquela outra janela do Gandhi é tão importante, porque quando você realmente tem aquela visão, aquele ideal que é feito de pensamentos, e não esquece também que, segundo a teosofia, acho que tem mais gente hoje em dia que concorda com isso, que o pensamento é um ser vivo. Sim, opa. É um elemental bem primitivo. Quer dizer, não é um ser como um ser humano, porque que nem ferro, átomo de ferro, mas é um ser vivo. Então, cada pensamento de bem, altruísta, cria uma atmosfera. Sem dúvida. Que é, para os outros, mais fácil de pegar esse pensamento. Isso você pode explicar com 1000 exemplos. Por exemplo, a teoria da relatividade de Albert Einstein, 100 anos atrás, foi muito mais difícil para a gente compreender de hoje em dia, porque já tem milhões de pessoas que fortalecerem esse pensamento, que é mais fácil. E
tem aqueles experimentos do Sheldrake que mostrou, que provou que o cruzados no jornal, né, de manhã, são mais difíceis para resolver do que à noite. Por que à noite é mais fácil? Porque já milhões de pessoas tentaram resolver, então os pensamentos já ficam mais fortes. Perfeito, no éter, Ele fez tantos experimentos disso. Quer dizer, se você realmente tenta pensar ideias, pensamentos de compaixão, de amor universal, de universalidade, se você fica focando nas coisas, é claro, todo mundo tem que pensar aqueles outros pensamentos também, tem que comprar café ainda, ou tem que ir para o supermercado, etc. Isso é normal. Mas mesmo esses pensamentos mudam. Então, sem muda, mas sem muda também o clima mental. Tem uma carta de um dos mestres, aqueles instrutores de Blavatsky, escreveram umas cartas para um inglês, Sennett, e o mestre fala de um continente de pensamento, como se fosse um continente de verdade de pensamento. Sim. E se, por exemplo, a cor, a qualidade dos pensamentos que o ser humano pensa muda, aí não vai ter guerra, não vai ter desigualdade, não vai ter o grande abismo entre o rico e o pobre, porque a sociedade vai mudar quando se muda a mentalidade. E quando a mentalidade não muda, você pode ter outro governo, outro presidente, outro rei, mas não vai mudar nada, porque não vai mudar nada. Perfeito. Entendeu? O pensamento então, mesmo, né? Você pode mudar o governo, mas a raiz é o pensamento. Então, você tem que começar. Eu acho que se é parte do problema ou parte da solução. No momento que você fica pensando egoístamente, pensa só de si mesmo, na ideia de separatividade, sua personalidade é mais importante, orgulho, todas essas coisas que eu nem preciso falar, porque todo mundo sabe disso. Mas em vez se pensa na comunhão, você pensa por exemplo, no seu caso, para o Brasil tudo, para o mundo tudo, melhor ainda, você não acha mais o mais importante do mundo, mas você acha do grande total. Aí você é parte da solução dos problemas, sem dúvida. Porque você falou a palavra-chave, que é o pensamento realmente, porque nós somos antenas. Quando eu penso coisa boa, eu vou sintonizar na energia, no grupo, do pensamento bom. Então, eu tenho acesso a tudo de bom das outras pessoas que também compartilharam do mesmo pensamento. É muito fácil você ver aquelas pessoas de bom pensamento, sempre está cercado por pessoas de bom pensamento. Assim como quem pensa em tragedista, quem pensa desgraça, quem pensa isso e aquilo, geralmente está com pessoas que ficam falando disso e ficam alimentando essa egrégora, que eu chamo de egrégora. Então, realmente, o grande... Fala. Por isso, creio que eu falei, é muito melhor de pensar em paz do que pensar em não guerra. Porque quando você pensa não guerra, no fundo você fortalece... Você está admitindo que tem guerra, né? Então, positivo, tem que pensar positivamente, não negativamente. Apesar que a intenção pode ser boa, mas isso não é fácil, não. Faz aquele quadro mental como, na sua opinião, o mundo ideal, como que é? Faz aquele quadro. É interessante, é uma coisa que você pode sentar numa cadeira ou caminhar e pensar como que é o mundo quando todo mundo é Buda, por exemplo, quando todo mundo é Cristo. Quando todo mundo é um Buda, um Cristo. Como que é o mundo? Como a gente vive? Qual pensamentos? Como se trata os outros? Aí você vai
focar, você vai concentrar-se no parte espiritual de si mesmo. Aí você cresce, aí você vai perceber sempre mais a verdade, porque isso que é verdade. A verdade é cooperação. A verdade é fraternidade universal. A única coisa que a gente tem que fazer é nós realizarmos que fraternidade é um fato na natureza. A compaixão é a lei das leis, como Blavatsky diz. Então, você tem que se ajudar, né? Ver coisas boas, bons pensamentos, bons filmes. Você vê quando você assiste um filme bom, de amor, de carinho, de fraternidade, você sai de lá, você termina o filme, você está imantado daquilo. Você já entrou naquela energia, você é um transmissor. Você já quer beijar todo mundo, você já tem carinho por tudo. Então, são coisas que existem em nós, mas que nós precisamos de gatilho para poder acionar isso, né? Muita gente pensa que a gente é ruim, que a gente só pensa coisa ruim, mas quando a gente se sensibiliza por alguma coisa boa, a gente percebe que faz parte dessa coisa boa também. Então, aí fica aí a questão da escolha, não é isso? É isso, creio que são experiências que você realmente, uma vez, realmente sentiu isso. Aí todo mundo pode falar que você é doido, todo mundo pode dizer que tem nada a ver, mas você sabe, no fundo do seu coração, o que é verdade. Isso. É isso aí. Aí você é um condutor, você é um portador, você é um anunciador, você sabe? É bacana você se sentir bem assim, né? Você contagia. Puxa, lá vem, de novo, lá vem o Barend, já sei que ele vai ter o sorriso do Barend, vai ter uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo. Então, isso é bacana. Isso é contagiante. E o contrário também é positivo. O contrário também, infelizmente. Então, Barend, que mensagem final você dá para a nossa conversa de hoje? Olha, você já conhece a Anne Frank, né? Aquela menina judia lá na Segunda Guerra Mundial, que escreveu no diário de Anne Frank. Diário dela, apesar de tudo, eu acredito que o homem é bom. Eu também, apesar da guerra, do aquecimento da Terra e dos problemas da humanidade de hoje em dia, eu acho que o homem é bom, que o homem é um filho do universo, que o homem é um ser nobre. É o fato que ele não se comporta como ser nobre, não é maldade, mas é porque ele é cego, ignorância, ele não sabe. Ele não sabe. Então, se você realmente tenta perceber a unidade de tudo que existe, aí você vai fazer um quadro mental disso, aí você vai transmitir essas ideias para seus seres humanos, para seus companheiros, sua família. E eu acho que para todo mundo, mesmo quando você não conhece, só a ideia, o pensamento, e se você forma assim um núcleo de fraternidade universal, aí quando o núcleo é bem firme, que nem uma imã, você vai atrair sempre mais gente com a mesma ideia. É isso que eu acho que é a esperança do mundo. Eu também vejo assim, porque como eu fico preenchido, como eu fico realizado, como eu fico feliz quando eu vou a um lugar onde tem pessoas com os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, então a gente vai reforçando aquela egrégora, e como é uma grande bateria, vamos dizer, você sai de lá preenchido, mais preenchido, porque você doou e você recebeu da mesma coisa. Então, isso aí que é o que você falou bem, assim, pensamento, desejo, vontade, e a gente transforma primeiro a nós próprios para daí tentarmos modificar todo o nosso ambiente, como você disse. Exatamente. É isso. Barend, obrigado mais uma vez
pela amizade, pela sabedoria, compartilhamento. E, gente, ó, o Barend, eu recebo todos os meses, depois vocês escrevem lá para o e-mail do Barend, a revista Lucifer, uma revista imprescindível de você ler. Aí você vai saber o porquê do nome e você vai saber do porquê do conteúdo. É puro aprendizado. É isso, Barend? Tem o Lucifer em várias línguas, tem o Lucifer em português. Você vai para blavatskyhouse.org, mas você vai mostrar isso, é? Aí lá tem todas as informações, tudo a pergunta, trocar de ideias. A gente está sempre aberta para qualquer ideia. Isso é bacana. Valeu, Barend. Forte abraço. Fica bem, meu querido. Muito obrigado a você, Grego, para a oportunidade. Até a próxima. Gente, olha, grande papo, né? Muito bom. Sabedoria universal, uma visão universal sobre sua vida, muitas orientações, muitos alertas, muitos insights. Agora cabe a cada um fazer uso do que nós falamos aqui hoje, né? Então é isso. Fraterno abraço e até a próxima oportunidade. Fiquem bem.